Quantas vezes você já entrou em uma reunião sabendo exatamente o que precisava ser feito? E mesmo assim, viu alguém menos preparado receber mais atenção do que você? Não porque tinha mais resultado, não porque tinha mais competência, mas porque tinha mais influência. E essa é uma conversa que poucas mulheres líderes têm coragem de fazer, porque é confortável acreditar que o problema está apenas no preconceito. Mas existe uma verdade mais desconfortável. Muitas mulheres extremamente competentes estão sendo ignoradas, não porque lhes falta capacidade, mas porque a presença delas não sustenta o valor que elas já possuem. E antes que você pense que isso acontece apenas com mulheres iniciantes, deixa eu te mostrar uma coisa. Durante anos, até mesmo Oprah Winfrey precisou lutar contra ambientes que tentavam reduzir sua autoridade à simpatia. E até Sheryl Sandberg já falou publicamente sobre como mulheres frequentemente precisam provar competência repetidas vezes em ambientes onde homens recebem confiança antecipadamente. Você percebe? O problema não começa no cargo, nem no currículo, nem no resultado. O problema começa na forma como o mercado lê você. Você conhece mulheres assim? Talvez seja você. Mulheres inteligentes, preparadas, experientes, com currículo impecável, mas que entra em uma reunião e, em algum momento, começa a explicar demais, justificar demais, convencer demais. E quanto mais tenta provar valor, menos valor parecem ter. Porque ambiente de poder tem uma regra silenciosa. Quem precisa convencer o tempo inteiro perde autoridade. Quem sustenta a posição ganha influência. Para quem não me conhece, eu sou Natália Mota e aqui nós falamos sobre imagem, presença, posicionamento e os códigos invisíveis que fazem mulheres serem percebidas como referências antes mesmo de abrirem a boca. Então já se inscreve no canal e me segue nas outras mídias, porque tudo aqui é pensado para mulheres que não querem apenas crescer, querem ocupar espaço que poucas conseguem sustentar. Poder. Ativo mais precioso. Memorável. Agora eu quero que você pense em uma situação. Você apresenta estratégia. A sala, ela concorda, os números sustentam, a lógica faz sentido, mas alguém interrompe, questiona, pede uma validação, mais uma opinião, mais uma reunião e sem perceber, você começa a defender uma decisão que já deveria estar tomada. Você percebe o que aconteceu? A conversa deixou de ser sobre estratégia e passou a ser sobre a sua autoridade. E é exatamente aqui que muitas mulheres líderes estão perdendo influência. Porque liderança não é fazer as pessoas concordarem com você. Liderança é fazer as pessoas confiarem em você antes da explicação terminar. Talvez já tenha vivido isso. Ou talvez você esteja vivendo isso agora. Você trabalha mais, prepara mais, entrega mais, mas continua sentindo que precisa provar algo que homens ao redor parecem não precisar provar. E o mais perigoso é que muitas mulheres interpretam isso como um problema de competência. Então, estudam mais, fazem mais cursos, buscam mais certificações, assumem mais responsabilidades, quando na verdade o problema pode estar em outro lugar, pode estar na percepção. E foi observando esse padrão durante anos que eu percebi uma coisa: mulheres raramente perdem espaço por falta de competência. Elas perdem espaço quando os três capitais começam a se desalinhar. Eu chamo isso de método dos três Cs: capital de imagem, capital energético e capital financeiro. O capital de imagem é aquilo que o ambiente lê antes de você falar. Quando você entra em uma sala, as pessoas enxergam uma líder que ocupa naturalmente aquele espaço ou enxergam alguém tentando provar que merece estar ali. Porque a leitura acontece antes da fala. Pense em alguém como Anna Wintour. Antes mesmo de falar, a imagem já comunica autoridade. O ambiente já sabe quem entrou. Isso é um capital de imagem forte. O segundo é o capital energético, que é a capacidade de sustentar presença mesmo sob pressão. Porque é fácil parecer confiante quando ninguém questiona você. Mas liderança não aparece nos momentos fáceis. Liderança aparece quando existe resistência, quando existe oposição,
quando existe confronto, quando alguém testa a sua posição. É nesse momento que o mercado descobre quem sustenta a autoridade, quem depende de validação. Porque mulheres líderes não perdem influência quando são contrariadas. Elas perdem influências quando abandonam a proposição para serem aceitas. E o terceiro capital, porque toda percepção gera consequência. Quando a sua imagem comunica valor e a sua energia sustenta esse valor, o mercado responde. As negociações, elas mudam. Os contratos mudam, as oportunidades mudam, os convites mudam, os resultados mudam, porque o mercado não remunera apenas competência, ele remunera confiança, e confiança nasce da percepção de valor. É por isso que duas mulheres igualmente competentes podem receber resultados completamente diferentes. Uma precisa convencer, a outra apenas sustenta a presença. Uma precisa provar, a outra é seguida. Uma negocia valor, a outra define valor. Agora, eu quero que você faça uma análise honesta. Quando alguém questiona uma decisão sua, você sustenta a sua posição ou sente necessidade de convencer? Quando você entra em um ambiente importante, você ocupa espaço ou apenas espera reconhecimento? Quando você toma uma decisão, você busca clareza ou busca aprovação? Porque essas respostas mostram exatamente onde sua liderança está hoje. E talvez a verdade mais importante desse vídeo seja essa. O mercado não reduz apenas mulheres quando elas erram. Muitas vezes ele reduz mulheres extremamente competentes quando percebe a hesitação, quando percebe necessidade de aprovação, quando percebe que a presença não sustenta a própria autoridade. E é por isso que tantas líderes trabalham cada vez mais, entregam cada vez mais, estudam cada vez mais, mas continuam sendo percebidas abaixo do próprio nível. Não porque falta competência, mas porque falta alinhamento. Quando imagem, energia e valor começam a falar a mesma língua, tudo muda. A liderança muda, a percepção muda, a influência muda, o valor muda. E a mulher deixa de ser vista como alguém que ocupa apenas uma cadeira e passa a ser percebida como alguém que define a direção. Porque mulheres que sustentam a autoridade não precisam disputar espaço. Elas se tornam a referência que organiza o espaço ao redor delas. Então, eu quero terminar com uma pergunta. As pessoas, elas escutam você ou seguem sua liderança? Me conta aqui nos comentários. Eu quero ler você. E se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve no canal, compartilha com outra mulher líder e me acompanha também nas outras mídias sociais. Porque o mercado raramente recompensa quem se esforça mais, ele recompensa quem sustenta valor com clareza. E quando imagem, energia e posicionamento falam a mesma língua, você deixa de disputar espaço e passa a defini-lo. Até quarta!